vamos começar agora falando sobre integração sensorial. Então, assim, são áreas dentro do transtorno do espectro autista que realmente interessam os pais, né, aos profissionais que estão trabalhando. É uma teoria que é importante que todos possam se apossar desse conhecimento, até mesmo para indicar para um terapeuta ocupacional. Então, quem trabalha com a integração sensorial é o terapeuta ocupacional. Peça importante nessa equipe multidisciplinar e interdisciplinar. Então, a gente vê quais são os profissionais que realmente precisam atuar. Quando esse pai tem condições de estar buscando a assistência desses terapeutas, o acompanhamento terapêutico é muito importante. Nós vamos falar um pouco da terapia, nós não vamos entrar na intervenção, porque essa intervenção cabe ao terapeuta ocupacional. Mas é importante saber sobre isso. A integração sensorial, ela só passou a fazer parte, né, do diagnóstico da criança, da pessoa com transtorno do espectro autista, a partir do DSM-5. Nós já estudávamos há bastante tempo sobre os sentidos. À época a gente nem se falava em uma integração sensorial, como a Ana Jean Aires propôs e agora tem esse trabalho muito voltado. A princípio, a Ana Jean Aires, que é a dona dessa teoria, trabalhava com crianças com dificuldade de aprendizagem. E através desse trabalho, ela percebeu que dentro das dificuldades de aprendizagem havia muitas questões ligadas ao processo dos sentidos. De que forma uma criança processa as informações, de que forma que eu processo as informações. A gente sabe que o limiar que eu tenho a nível sensorial é diferente do seu, mas esse limiar não pode estar atrapalhando a minha qualidade de vida. A grande questão que a gente fala, não só da pessoa que está dentro do transtorno do espectro autista, quanto daquela criança que tem algum nível de dificuldade de aprendizagem, que está ligada às questões sensoriais. Mas quando nós falamos do sensorial, nós não falamos só do autismo. Nós falamos da criança com síndrome de Down, nós falamos do X frágil. Nossa, como os meninos, né, que são diagnosticados com X frágil, traz questões sensoriais bem latentes, que precisam ser trabalhadas desde o início de vida. Essas questões sensoriais, elas ficam mais latentes ainda na criança X frágil, no início da sua vida. E é interessante você acompanhar, já existem vários tipos de terapia baseado na integração sensorial, tá certo? Então, assim, todos nós temos um limiar para suportar tudo aquilo que nós vivemos e que nós aprendemos, que está ligada às questões de informação do ambiente, estão ligadas às questões sensoriais. De que forma eu capto a informação visual, auditiva, gustativa, olfativa, né, proprioceptiva, que é a consciência do meu ser no ambiente, né? E aí tem o Vitor da Fonseca que fala o seguinte: o processo de integração sensorial não está ligado só a um processo interno, mas ao processo externo também. Ele fala do interoceptivo e do exteroceptivo, quer dizer, as informações que eu colho de mim mesma a nível interno. Como que eu sei que eu estou com uma dor de cabeça? Como eu consigo localizar essa dor de cabeça? Como que eu sei que está frio ou se está calor? Então, é importante que você leia as informações a nível externo e que você tenha uma leitura também das informações a nível interno. Então, os meninos, as pessoas dentro do transtorno do espectro autista, elas têm essa dificuldade, têm um processamento sensorial que na maioria das vezes, né, está desajustado. E isso atrapalha e muito como ela capta as informações do ambiente, como seu organismo interpreta essas informações do ambiente. Então, eu não estou falando de uma questão de acuidade visual, por exemplo. Eu tenho um problema de acuidade visual. Essa criança dentro do transtorno do espectro autista muitas vezes não tem um problema de acuidade visual. O problema está no processamento do sistema nervoso central daquela informação. Ou seja, para mim captar uma informação, para minha visão captar aquela informação, jogar para o sistema nervoso central, ele precisa
é interpretar aquela informação. Quando nós falamos das pessoas dentro do transtorno do espectro autista, nós estamos falando exatamente disso. É a capacidade do cérebro organizar e interpretar os estímulos externos, como o toque, o som, o cheiro e o sabor. Não só externos, mas também, gente, a nível interno. Então, a Hannah G. Arendt, em 1970, na década de 70, ela começou a fundamentar esse método. Mas antes da Hannah G. Arendt, já existia. Por exemplo, quando eu falo do sistema proprioceptivo, eu estudei na faculdade com quem? Com o Piaget. Então, assim, não só com Piaget, como Vygotsky, todo mundo vem falando, e principalmente Vallon. Vallon, ele se dedica à questão do movimento. Ele fala muito do psicomotor, desse movimento que nós temos para a vida e que esse desenvolvimento motor, ele interfere muito no desenvolvimento cognitivo e afetivo. Ou seja, a forma como eu leio essas informações, a forma como o meu organismo interpreta essas informações. Então, a Hannah G. Arendt, baseada nas teorias do neurodesenvolvimento e da neuropsicologia, né, ela propõe uma abordagem e procura explicar a relação da habilidade do sistema nervoso central, organizar e processar esses estímulos. E aí ela fala muito da questão dos comportamentos motores, cognitivos e emocionais, dentro dessa mesma linha onde o Vallon vai falar. Então, quando o processamento das informações, e é disso que nós estamos falando, e não de acuidade auditiva, acuidade visual, ocorre de maneira harmoniosa, o comportamento emitido é adequado ao contexto e ao processo de aprendizagem. Ou seja, eu tenho um processo de aprendizagem que ocorre de forma natural. Aprender, gente, é um movimento natural do ser humano. Se isso não está acontecendo, é porque algo, né, está impedindo essa criança de aprender. E a pessoa dentro do transtorno do espectro autista, ela não vai ter só essa questão sensorial, questão da comunicação, a questão da interação. E aí a gente entra com mais uma dificuldade, que são a de leitura dos próprios sentidos, de ler e interpretar aquilo que está no próprio ambiente. Então, quando o sistema nervoso central apresenta imaturidade, a habilidade de processar e organizar essas informações recebidas do ambiente e de si mesmo, né, é deficitária. Consequentemente, o comportamento aparece o quê? Inadequados à situação. Ou seja, essa criança não consegue interpretar, fazer uma leitura do próprio comportamento e organizar seu próprio comportamento. Eu vou dar uma caminhada nessa questão da teoria, mas eu queria falar de algumas questões, né, assim, da prática mesmo. Você imagina, né? A gente tem tantas pessoas falando de autismo, nós temos pessoas autistas falando de autismo. E aí existe, a gente fala do universo autista. É interessante quando a gente fala desse universo, desse espectro tão grande, mas quando a gente olha para a pessoa dentro do transtorno do espectro autista, eu preciso ter uma individualidade muito grande. É contraditório, é dual, falar de universo, de sintomas, mas olhar para a individualidade da pessoa. Cada criança se apresenta de uma forma muito diversa. Então, tudo dentro do espectro não pode ser visto como uma coisa uniforme. Quantos anos eu já estou com as crianças e isso fica cada vez mais claro. É evidente, tem os sintomas característicos próprios da síndrome, do transtorno, mas cada pessoa dentro do seu ambiente, de acordo com o estímulo que ela tem, ela vai processar isso tudo de uma forma bem diversa da outra. Então, quando nós falamos do transtorno do espectro autista, o tipo de educação, o tipo de estímulo, tudo está envolvido. E como essa criança processa as informações do ambiente. Então, quando eu vejo algumas verdades, por exemplo, se a minha criança faz assim, é uma descarga, ela está se organizando, nem sempre.
Então eu preciso olhar para essa integração sensorial, eu preciso olhar para essa criança dentro do transtorno do espectro autista de uma forma muito individual, sem comparar, sem verdades. Por quê? Porque aquele comportamento, se uma criança faz assim e se organiza, eu posso ter outro que faz assim e se desorganiza. Eu posso ter uma criança que parece uma estereotipia, mas na verdade é uma descarga neurológica que ela apresenta para se organizar diante do ambiente. Mas Lourdes, qual é a diferença de um flap, de uma estereotipia para uma descarga neurológica? A descarga neurológica, ela é involuntária. Essa criança pode estar feliz, pode estar triste, pode estar comendo, não interessa o que ela está fazendo, a descarga vem e ela vai, trava todo o organismo ali. E aquela criança que usa um flap para se organizar em momentos de alegria ou em momentos de muita excitação, aí ela bate as mãozinhas e depois para. Aí sim ela está se auto-organizando. Mas uma criança que começa a correr e a fazer movimentos corporais e depois você não sabe aonde aquilo tudo vai dar, esse movimento não está contribuindo para o processo de organização dela. Esse movimento está contribuindo para o processo de desorganização. Cabe a mim, como profissional, como técnica da área, verificar se isso é um comportamento que vai trazer organização ou não. Então eu não posso entrar com a verdade porque eu tenho alunos, nós temos meninos dentro da clínica que apresentam um comportamento, levanta da mesa, dá 3 pulinhos, volta e continua a fazer sua atividade. Eu tenho meninos que levantam da cadeira, dá 3 pulinhos e sai correndo. Cada um é único. E o que eu vou falar aqui é exatamente isso. Não pegue com uma verdade única. Olhe para o seu aluno, olhe para a sua filha, para o seu filho. Tá bom, mãe? Então, assim, é interessante. E as questões da Ana Jean, o que ela fez foi pegar vários estudos, fazer a pesquisa e organizar isso. Porque esses estudos já existiam de percepção visual, de percepção auditiva, das questões do proprioceptivo. Então, eu gosto muito de falar do Valon. Nós que trabalhamos com a área educacional, isso é tema de faculdade. A percepção, o movimento, ele é condição básica de desenvolvimento cognitivo. O que eu gosto dessa organização que está colocada dentro dessas 5 dificuldades, que ela vai ser a última, que vai ser o cognitivo, que nós vamos ver. Porque para atingir esse cognitivo, todas essas áreas precisam estar funcionando. E aí a gente chega na grande dificuldade dos nossos meninos. A maioria pode não nascer com uma deficiência intelectual, mas pode adquirir essa deficiência intelectual ao longo do processo. Por que ao longo do processo? Porque ela não acessa os conhecimentos do seu meio cultural, ela não consegue acessar a sua cultura, ela não consegue fazer parte. Aí sim, essa criança vai ficando atrasada e esse atraso vai dando um déficit, e desse déficit a gente chega a uma deficiência intelectual. Então o Valon, ele coloca muito isso, né? Que ele relaciona o movimento ao afeto, à emoção, ao meio ambiente e aos hábitos do indivíduo. E ele fala sobre o tônus, né? E dentro da integração sensorial, fala-se sobre o tônus. Muitas vezes. Então você tem aquela criança rígida, muito rígida, ou você tem aquela criança mole, né, com hipotonia, você toca nela assim muito molinha, que não consegue coordenar os seus movimentos. E ao mesmo tempo você tem aquele boneco duro, rígido. Você olha para ele e você imagina se isso está revelado no seu corpo, como ele está por dentro. Então, quando esse menino começa a relaxar esse tônus, não demais, a gente fica muito feliz. Porque até isso a gente observa nas crianças. E o Valon dizia isso. E o Valon diz o seguinte: movimento, ação, pensamento e linguagem são unidades inseparáveis. Movimento, ação, pensamento, linguagem são unidades inseparáveis. O movimento é o pensamento em ato. Eu vou agir de acordo com aquele meu pensamento. E o pensamento é o movimento sem ato.
Vocês conseguem pensar nisso? Então, tudo que nós fazemos, a gente pensa sobre o que vai fazer, mesmo que seja automático. E aí a gente entra numa grande questão dos nossos meninos. Esse processo de autorregulação, ele não é automático. Esse processo de captar as informações do ambiente não está o quê? No automático. Aí a gente entra nessas questões sensoriais, faladas desde a minha época de muito nova. Então, o corpo, ele reflete esse orgânico, ele reflete o emocional e ele reflete o neurológico. Então, nós somos uma totalidade de muitas questões. Quando eu falo que essa criança tem que se sentar, se organizar, e eu digo que esse se sentar e se manter sentada é uma questão neurológica. Então, quando eu estou sentando com o meu menino, quando eu estou organizando o meu menino, eu estou fazendo com ele um trabalho também a nível neurológico de se aquietar, de fazer um exercício de presença. Isso é importante para as pessoas dentro do transtorno do espectro autista e para as crianças com TDAH. Então, quando nós falamos de integração sensorial, a gente tem uma comunidade muito maior que está dentro desse processo hoje. O porquê eu não consigo te dizer. Tem várias hipóteses, mas eu consigo olhar para os meninos dentro de um contexto escolar e vejo várias dificuldades da questão da integração sensorial. Então, o conhecimento do corpo ele não depende unicamente do desenvolvimento cognitivo, como muitas pessoas têm pensado com a intervenção dentro do transtorno do espectro autista. O cognitivo ele é importante, mas ele é o resultado de um conjunto de comportamentos que estão ali. Então eu preciso pensar em como essa criança se movimenta, em como ela tem essa percepção de mundo. E para se ter uma percepção, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso ter pensamento, e pensamento vem através da palavra. Como eu penso? Como eu vejo as coisas e como eu internalizo isso? Essa foi a minha maior pergunta desde o início com o nosso trabalho com a pessoa dentro do transtorno do espectro autista. E aí vem a linha cognitivista, né? Se não tem pensamento, tem estereotipia. Nós pensamos o tempo inteiro, se essa criança não tem uma organização do pensamento, esse pensamento está indissociado, contribui para os movimentos corporais, para as estereotipias, tá certo? Então, depende também da percepção formada, tanto de sensações visuais, de sensações táteis, sinestésicas, quanto em parte da contribuição da linguagem. Então, esse cognitivo, ele depende de todas essas unidades. Somos seres muito complexos. Uma simples organização de comportamento não vai fazer com que essa criança se autorregule. Para se autorregular, você precisa ter motivos, tá certo? Então, estudos científicos mostram que o cérebro humano está continuamente fortificando e enfraquecendo suas conexões, né, neuronais, conforme a experiência. Lembra do experienciar, do vivenciar, né? Graças a uma propriedade que está permanentemente ativa em cada neurônio. Ou seja, nós estamos falando de plasticidade neuronal. Então, assim, confere ao cérebro a habilidade para assumir funções específicas como resultado da experiência. Então, eu quero conversar com vocês porque eu me coloco nisso o tempo inteiro. Se essa criança não vivencia, se ela não experiencia, ela não internaliza, ela não trabalha suas conexões neuronais. É através do treino, da experiência, do experimentar, que essa criança se organiza a nível interno. Então, os neurônios podem se modificar sim, né? Existe a plasticidade, né, neuronal. Então, eu preciso levar essa pessoa a praticar, a se organizar, para que ela fique bem. Se eu solto essa criança dentro do transtorno,
ela não consegue sozinha vivenciar isso e ela precisa do outro. Então esse outro, ele é uma ferramenta muito importante, mas esse outro tem que perceber de que forma trabalhar com essa criança. Então quando eu estou na mesinha fazendo o meu trabalho de mesinha, eu preciso conhecer de integração sensorial, porque isso vai me indicar o material que eu vou usar, isso vai me indicar se ela tem um problema de percepção ou não. Então eu preciso saber o que está atrás disso tudo. Tá certo? Então, eu gosto muito do Fonseca, Vitor da Fonseca. Todo mundo que me conhece sabe que eu falo muito dele. E ele fala: a motricidade humana está dependente da integração de dados estereoceptivos e dos dados proprioceptivos. Ou seja, eu busco o que está fora, interpreto e aquilo que está dentro. Então, essa criança, por isso que às vezes ela está sentindo a dor, não consegue se comunicar, não tem consciência corporal, não consegue fazer leitura do seu próprio organismo e ela começa a se bater, ela começa a ficar agitada, porque ela não sabe localizar aonde essa dor está. E ela não consegue passar para o outro o que ela está sentindo. Aí eu compenso tudo isso com questões o quê? Comportamentais. Não é só uma técnica de organização de pensamento, mas é um conjunto de profissionais para ajudar essa criança a fazer leitura de si mesma. Somente com esse movimento essa criança vai se organizar, tá certo? E aí eu volto de novo no processo de percepção, que é a capacidade de reconhecer e compreender estímulos e atribuir significado aos mesmos. Ou seja, o significado sempre vai estar ali, gente. Você imagina eu num outro país, dentro de uma outra cultura, com a outra linguagem, como eu vou me comunicar? Eu não posso usar gestos, eu não posso usar minha fala, eu não posso usar expressões. Nosso menino não tem expressões corporais, ele não usa os gestos, ele não fala, ele não compreende de que forma você está falando. Como ele vai se comunicar com esse universo? Qual será a relação dele com esse universo? Através dos instintos. Instinto é impulsividade, é reação automática, é falta de autorregulação, tá certo? Então, a percepção depende de estímulos sensoriais captados pelo sentido visual, auditivo, gustativo e tátil, sendo a percepção uma ponte entre o indivíduo e seu meio exterior. Ou seja, a minha percepção de mundo depende de palavras e depende de significado. Para que eu desenvolva a atenção e memória, eu preciso da percepção. E essa percepção, através dos meus sentidos, vai captar a informação do ambiente. Tá certo? Então, a atenção constitui-se no modo como a mente seleciona e fixa determinados estímulos por um período de tempo variável. Imagina, por um período de tempo variável. Captei uma informação. Mas se essa informação não tiver significado, ela não passa para a minha memória. Ela não é registrada. Então, experimentos neurofisiológicos sugerem a existência de centros cerebrais para a atenção, nos quais a estimulação sensorial é decodificada e integrada. E aí eles falam dos processos gnósicos, do processamento perceptivo, de reconhecer as coisas através do visual, do auditivo, do tátil, de pegar algo e saber que é quadrado, se é quadrado é uma caixa, se é retangular é o quê, ou um celular, ou um objeto. E mesmo com os olhos fechados, eu consegui dar aquela informação. Então, a nível tanto isso pode contribuir a nível positivo, como pode contribuir a nível negativo. Eu trabalho, eu existo e interpreto o mundo através dos meus 7 sentidos. Se um sentido sai do lugar, a tendência é que os outros sentidos também saiam e que se desorganizem. Eu tenho uma dificuldade visual.
o meu organismo, dentro desse cognitivo funcionando e organizado, vai melhorar os outros sentidos para que eu consiga interpretar o mundo. Mas, se eu perco um desses sentidos e não tenho uma organização interna, os outros sentidos não compensam. Então, eu preciso parar e pensar sobre isso. Então, a primeira, a gente chama de reconhecimento configuracional. Primeiro, que é a fase perceptiva, que é denominada processo gnósico, de reconhecer algo através de um sentido. Então, a minha percepção capta algo, leva para a minha memória sensorial, registra. Mas eu preciso vivenciar e experienciar para que isso seja armazenado como memória. E aí eu volto lá, eu amo Vygotsky, né? Falo dele o tempo todo. Ele explica muito bem quando ele fala do bebê. Imagine um bebê, não tem palavras, não tem significado. Será que ele não tem memória? Pode não ter uma memória organizada, mas os sentidos estão, mas o sentido daquelas memórias estão o quê? Indissociados, porque a palavra ainda não estava presente. Então, se esse menino não tem significado para esse mundo, a tendência é que ele volte para esse próprio corpo e que ele se desorganize ainda mais. Então, quando a gente fala, né, quando ocorre uma integração sensorial, há um registro sensorial através de percepção, ou auditiva, ou visual, ou tátil. Esse registro é enviado ao cérebro. No cérebro ocorre uma interpretação desse registro sensorial. O cérebro organiza as respostas e executa as respostas apropriadas para onde, gente? Para o ambiente. Mas, quando ocorre uma desorganização nesses sentidos, o processamento sensorial acontece de forma inadequada. E nós vamos dizer que essa criança tem um transtorno de processamento sensorial. Então, o que a Hannah Jean Aires fala? Que o ambiente enriquecido de estímulos ajuda o cérebro a recuperar danos nos neurônios e a se desenvolver saudável. Para que o neurônio danificado se recupere, ele precisa ser usado. Então, mesmo que essa criança rejeite a princípio, nós precisamos oferecer a experiência. Ela precisa experienciar. O desenvolvimento do neurônio, ele depende do uso. Se ele não é usado, o que acontece com esse neurônio? Se o sistema visual estiver danificado, ele precisa de quê? De estimulação visual. E assim se segue. Se eu tenho uma criança que tem um problema a nível perceptivo visual, eu vou fazer vários estímulos. Não só de estímulos visuais, mas também de estímulos o quê? Motores. E aí eu não vou entrar dentro da integração sensorial, porque a TO vai ter recursos para estimular esses sentidos. Espero estar me fazendo entender. Então, o que são indicadores, né, desse transtorno de integração sensorial? A criança é agressiva, ela cai com frequência, não consegue permanecer sentado, quando sentado movimenta-se o tempo todo, é desorganizado, desajeitado e distraído, possui uma atenção curta, né, a duração da atenção é muito pequena, frustra-se facilmente porque ela não consegue se autorregular, não tolera desafio, ela fica irritadiça, ela é impulsiva, bate ou empurra quando alguém toca porque ela não tem controle da força, às vezes ela não quer nem empurrar, mas a força é tão grande que no movimento que ela faz, ela empurra o outro, não suporta ser tocado, né? Não gosta de ficar próximos aos outros, move-se lentamente ou então muito rápido, tem dificuldade para determinar a preferência de dominância lateral, direita e esquerda, ora escreve com uma mão, ora com a outra, ora come com a mão, ora com a outra, chuta com o pé e aí vai. Tem dificuldade
com o traçado da escrita, letras muito, né? Você pega o caderninho dela, ela gasta tanto, principalmente quando a gente pega com dificuldade de aprendizagem, e aí eu nem estou falando do transtorno do espectro autista, você pega o caderno dela, ela gasta tanto grafite do lápis, a mãozinha vai suando, aquele lápis, aquele caderno fica tão borrado, é bem difícil, assim, a gente reconhece muito quando isso acontece. Tem dificuldade de manter a letra cursiva, isso te lembra alguém? Né? Permanece sempre em movimento, tamborila dedinho, é na mãozinha, né? Balança as pernas, tem dificuldades com a textura, com a atividade de pintura, de colagem, não suporta a cola, ou outros pega a cola, coloca na boca, apresentam um traçado fraco, irregular, desalinhado, tem dificuldade para o processamento da leitura, para a aprendizagem da leitura. Às vezes permanece com a letrinha espelhada, apresenta linguagem imatura. Oi, mamãe, tudo bem? Desculpa. Fica aquela linguagem imatura, porque ela não tem consciência corporal, não tem consciência de si mesma. E se esse ambiente ainda não oferece condições de maturação, fica muito mais difícil. É inseguro, retraído, isolado e excessivamente tímido. Então, nós não estamos falando só da pessoa dentro do transtorno do espectro autista, mas eu estou enumerando muitas características dos transtornos de aprendizagem. Então, a integração sensorial pode gerar transtornos no processo de aprendizagem. E dentro de um contexto escolar, familiar, isso é muito característico. Tem aquela criança que quer ser apertada, tem aquela que não suporta o toque. Então, ela precisa passar por uma avaliação de integração sensorial para ver onde estão, né, as maiores desorganizações e passar por uma dieta sensorial com um profissional treinado para isso dentro da terapia ocupacional. Mas essa pessoa também precisa passar pela questão da motricidade, da psicomotricidade. É importante demais o movimento, um movimento regulado, um movimento com alguém ali mostrando para ela o que fazer e como fazer. A gente precisa voltar, e nós vamos falar, né, Andréia, semana que vem, da parte motora, e aí a gente precisa voltar lá atrás desse desenvolvimento motor e organizar isso. Só que aí a gente entra numa psicomotricidade mais clínica, mais interventiva, que vai levar para essa pessoa o que falta, o que ela não conseguiu amadurecer sozinha. Porque geralmente eu não vou escolher aquilo que eu tenho maior dificuldade. E aí dentro desse movimento é isso que eu preciso fazer, tá certo? Então, segundo Arias, as sensações são como um alimento para o cérebro, mas a criança precisa desenvolver habilidades para organizar e interpretar essas informações. Caso contrário, é como se estivéssemos em um engarrafamento de trânsito onde todos querem passar, mas as vias não são suficientes, gerando desorientação e frustração. Ou seja, você tem aquela criança que está dentro da escola e aí ela está ouvindo até tudo que o professor coloca, naquele momento ela não dá muito sentido, mas o cérebro captou. Quando ela chega em casa, ela repete. Aqui a gente vivencia muito, tchau, tchau. Ela fica me olhando, o pai dela pega a mãozinha dela, tchau. E aí quando ela está lá no elevador, o que ela diz? Tchau. Aí você percebe como essa criança está com esse tempo dilatado para um processo de resposta. E eu, como psicopedagoga, também preciso trabalhar com esses conceitos. Eu também preciso verificar isso e fazer um trabalho com função executiva. Nós vamos falar lá no desenvolvimento cognitivo de função executiva, de teoria da mente, porque está tudo interligado. Não tem como dissociar esse ser humano dos seus próprios sentidos e da forma como ele interpreta as informações do ambiente. Então, o sistema nervoso central é um sistema operacional. E aí, alguns pais não gostam, mas a Ana Jean Ares pede para você imaginar um computador que depende da entrada de dados para emitir uma resposta. Então, eu tenho um computador de última geração, memória, tudo no lugar. Mas as informações que chegam o quê? Desorganizadas.
automaticamente o processamento dessas informações, quando eu vou buscar algo, chega para mim também desorganizado. E ela diz quais são esses dados: visuais, auditivos, táteis, olfativo, gustativo, vestibular, propriocepção, interocepção, nocicepção e termocepção. Ou seja, a integração sensorial, a gente trabalhava muito com os 5 sentidos, depois foi para os 7 sentidos, depois ela foi organizando, né, esse tátil intérnico, né, em termocepção, como essa criança percebe o calor, percebe o frio. A gente tem os nossos meninos, tá gelado e ele não quer casaco. Ele não quer casaco porque isso está desorganizado a nível interno. Ele não consegue interpretar aquela informação. O sistema nervoso central não faz aquela leitura. E às vezes está um calor enorme e esse menino está lá de casaco. A gente vê isso muito também nos adolescentes, que esses hormônios estão à flor da pele, um sol rachando dentro das escolas e eles vestidos de casaco. Por quê? Porque nesse momento, esses neurônios, essa desorganização, essa turbina, né, que esse adolescente vira, ele não consegue fazer essas leituras. Né? O corpo dele, o organismo dele, o sistema nervoso central não consegue fazer essas leituras. Então, o processador usa essas informações, né, táteis, gustativas, olfativas, como um banco de dados gerado pela organização e pela promoção de respostas, né, anteriores, que a gente chama de memória sensorial. E aí é que a coisa fica mais complicada. Memória sensorial corresponde ao armazenamento de informações de todos os tipos que chegam até aos nossos sentidos. Podem ser estímulos visuais, auditivos, táteis, né? Uma vez processadas as informações, são transferidas para a nossa memória de curto prazo. O traço de memória sensorial permanecerá no sistema se receber atenção e interpretação. Ou seja, essa criança pode captar várias informações do ambiente, mas se ela não dá atenção para essas memórias e nem significado para elas, elas são jogadas fora. E aí é onde a gente vê essa desorganização. E aí ele diz: constantes ciclos desorganizados, o processamento fica o quê? Deficitário, resulta em respostas inadequadas, gerando ou resultando em distúrbios do desenvolvimento, de comportamento. Automaticamente vai gerar as dificuldades de aprendizagem. Então, quando a gente fala de sentidos, nós estamos falando do aprender. Nós estamos falando de desenvolvimento cognitivo. Crianças com déficit de atenção, distúrbios do comportamento, atrasos motores, dificuldade de autorregulação, apresentam falhas no desempenho escolar e, consequentemente, baixa autoestima, isolamento, retração e dificuldades no convívio social. Então, a integração sensorial ainda vem dificultar ainda mais a relação dessas pessoas com o ambiente, porque a forma de interpretar essas informações estão desorganizadas. Às vezes ela tem uma hipersensibilidade auditiva, às vezes gustativa, ela prefere alimentos mais sólidos. Uma vez aconteceu uma coisa bem interessante com a gente na clínica. Uma mãe chegou e falou assim: Andréia, ela não tá querendo comer e tal. E aí a Andréia falou assim: será que não é o tempero? Será que seu tempero tá muito forte? Às vezes a menina dentro do transtorno do espectro, ela pode ter esse gustativo, né? Mais sensível. E a mãe reduziu aqueles temperos e realmente funcionou. A criança voltou a comer. Então, às vezes eles têm uma seleção mais visual da própria comida, né? A gente já teve menino que comia só arroz, só batata palha, que come só o cuscuz. Então, assim, eu preciso olhar de que forma, porque esse tátil é o maior sentido, ele cobre todo o nosso organismo. Então, às vezes, o meu gustativo, a forma como eu como aquela comidinha, ou muito mole, ou crocante, está ligada ao meu sentido tátil.
Então isso não impede você, pai, de fazer uma massagem, não uma massagem de suavidade, mas uma massagem de mais apreensão, de organizar essa criança na hora do banho. Se percebe que ela é mais agitada, né? Eu vou dar um banho frio, o banho frio vai dar um alerta, então eu vou preferir um banho mais quentinho, vou preferir uma roupa mais pesada. Então, é nesse sentido que a integração sensorial vem nos orientar e vem nos ajudar. Esses dias aqui na clínica, o Fábio e o Daniel atendem um menino que tem um comprometimento muito grande, eles estavam tendo muita dificuldade. Aí eles buscaram uma bola e o menino agora está sentado na bola. Vocês acreditam? Ele se organizou. Ele fica ali pulando naquele movimento. Então, para levá-lo para a mesinha, eles tiveram que voltar na bola. Esse é o método Dias Presotti. É olhar para essa criança diante dessas condições e oferecer para ela uma forma de se adaptar melhor, para nos dar uma resposta e para ter uma resposta melhor do próprio ambiente. Se esse sentido são matéria-prima de produção e confecção de comportamentos primários, os produtos finais de ação e reação são a habilidade para organizar, concentração, autoestima, autoconfiança, autocontrole, a capacidade para pensamento e para o raciocínio abstrato, porque a maioria dos nossos meninos ficam no raciocínio concreto. E isso me dói quando eu tenho que parar de falar que me dói, né? Então, assim, eu sinto muito quando eu pego uma criança dentro da escola com um cognitivo muito bom, trabalhando com feijão. Essa criança não passou pelos processos mentais que deveria ter passado. Porque as pessoas dentro do transtorno do espectro autista aprendem, elas conseguem, por mais que elas sofram um pouco naquele movimento, elas conseguem aprender. Depende de mim, depende da minha organização, para conseguir fazer a leitura daquele quadro e levar a melhor estratégia para essa criança. Não é uma disputa de ego, quem é melhor, psicólogo, terapeuta ocupacional, não. É a nossa criança que está ali. E é ela que a gente precisa cuidar. Então, prestar atenção somente o que acontece muito com as nossas meninas, os nossos meninos. Geralmente, uma vez eu fiz aquele curso do PEI, Programa de Enriquecimento Instrumental, e como sempre eu fui para uma pessoa dentro do transtorno do espectro autista. Ela não conseguia ver, gente, as 4 pontas de um quadrado. Os 4 lados de um quadrado. Então, às vezes, ela não capta a informação como um todo. O nosso olhar está muito voltado para essa informação. Eu chego e olho o todo e tiro uma relação, né? E faço uma relação, dou um significado. Às vezes eu falo para minha menina, para o meu menino, olha, vai lá naquela sala e olha o que tem naquela sala. Aí quando ela chega na sala, que o ar-condicionado está fazendo um barulho, ela não olha a sala, ela ouve o barulho e se fixa. Quando ela volta para mim, eu pergunto para ela assim, o que você viu lá na sala, Lourdes? O ar-condicionado está fazendo um barulho. E ele não viu ninguém, porque ele se fixou somente em uma parte da informação. Isso tanto a nível macro como a nível micro ali na hora de uma tarefa, na hora da escrita do quadro. Então eu preciso pensar. Houve uma época que a regional de Taguatinga me chamou e falou, Lourdes, vamos fazer a intervenção com o menino, que ele está muito agressivo dentro de sala e tal. Toda vez que tem que escrever do quadro, quando eu fui lá, gente, ele quebrava todos os lápis, os dele e do vizinho, dos colegas que estavam vizinhos. Por quê? A professora começava a escrever no quadro e ia falando, vou apagar, olha aí, gente, vou apagar. Ele com tanta dificuldade de autorregulação, de fazer esse movimento para copiar do quadro, porque quando ele voltava, ele se perdia. E a professora estava lá no último, ele ainda estava na primeira parte. Quando ela apagava, ele quebrava todos os lápis. O que você faria se estivesse na condição dele, sem conseguir dizer, olha, eu não estou conseguindo copiar. Aí a gente arrumou um escriba, resolvido o problema. Isso é inclusão. Isso é conhecer e saber o que essa criança, o que essa pessoa apresenta e traçar a melhor estratégia para atingir, tá certo? Então, eles aprendem a dificuldade, né, de ver o contexto como um todo, sua percepção visual é fragmentada, situações em que qualquer criança ficaria atenta
não desperta a sua atenção, ou seja, ele está ali em sala de aula, a professora falando, e aí faz um barulho como esse, ele larga a professora e vai olhar o barulho. Por quê? Porque ele não consegue selecionar, porque ele não consegue organizar a nível inteiro, tá certo? Então, é isso que a gente precisa. O que nós precisamos? Promover o desenvolvimento da percepção e organização do comportamento dessa pessoa. A terapeuta ocupacional vai entrar com o seu trabalho, mas eu, psicopedagoga, eu, psicóloga, né? Eu, educador físico, dentro da psicomotricidade, preciso olhar esse comportamento, preciso olhar o que está por trás desse comportamento. Porque nem tudo é só comportamento. Às vezes tem mais coisa ali do que você pode só imaginar. Por isso, esse olhar atento, esse olhar estudioso, para que eu consiga me aproximar e ter as estratégias certas, independente de entrar ou ocupar um lugar do outro. Como eu disse, não é uma questão de ego, mas uma questão de poder. Saber que meu menino, quando a letra está pequena, ele não consegue ler, porque pode ter um problema perceptivo. Saber que eu tenho que aumentar a letra para ele. Saber que se eu coloco um pano de fundo ali vermelho e uma letra preta, dificulta, ele não consegue, ele fica mais atento ao vermelho do que ao preto e aquilo gera uma confusão. Saber que na minha sala de aula eu tenho que tirar tantos estímulos, porque esse dificulta o trabalho com o meu menino. Saber que em casa eu preciso fazer uma coisa de cada vez, porque ele se desorganiza. Então olhe para sua casa, mãe. Olhe como a rotina do seu filho está. De que forma você está organizando isso? Porque às vezes eu ofereço um objeto para o meu menino que ao invés dele se organizar, ele fica muito mais agitado. Se esse objeto provoca isso, eu preciso retirar esse objeto do ambiente, sim, porque ele não sabe lidar com aquilo. Então, entender e compreender basicamente para ajudá-lo. Então, eu tenho que ter esse processo interventivo, conhecer essas várias nuances, né, do transtorno do espectro autista, entender que o que eu estou falando não se aplica a todos, compreender que cada um é único, porque se um quer a letra grande, o outro funciona com letra pequena. Não é porque um só escreve em caixa alta que o outro não vai conseguir desenvolver a letra cursiva. E parar de padronizar e deixar aquela criança mostrar o que ela é. Deixar aquela menina mostrar o que ela é. Porque somente quando eu dou essa liberdade de que ela me mostre é que eu vou conseguir organizar o comportamento juntamente com ela e não simplesmente com estratégias. Porque a autorregulação não vai vir de mim, vai vir dela. E eu tenho que possibilitar o desenvolvimento cognitivo para que ela se organize. E aí eu vou repetir, preditor de desenvolvimento e de funcionamento é comunicação. Através da comunicação, através da parte motora, de ter esse corpo vivenciado, de ter esse reconhecimento corporal, é que essa criança vai se localizar no tempo, no espaço e em si mesma. Então a integração sensorial é muito importante. Eu preciso vê-la no contexto escolar, eu preciso vê-la no contexto familiar e eu preciso vê-la no contexto clínico, educacional, psicopedagógico ou psicoterápico. Porque essa criança, nós somos sensoriais. Tudo que eu faço durante o meu dia, eu dependo dos meus sentidos. Se isso está desorganizado,